Olá! Já pararam para pensar que grande parte da forma como organizamos as nossas ideias, desde a biologia na escola até à maneira como discutimos o que é justo ou injusto, foi pensada por uma só pessoa há mais de 2000 anos? Pois é. Vamos então conhecer o arquiteto do nosso conhecimento, Aristóteles. Pensem nisto um bocadinho. Como é que alguém começa a organizar, bem, tudo o que existe para saber? Os animais, as estrelas, a política, a felicidade. Parece uma tarefa impossível, não é? Pois bem, foi precisamente este o desafio que Aristóteles decidiu enfrentar. A nossa história começa na Grécia Antiga. E Aristóteles, bem, ele não era uma pessoa qualquer. Foi aluno de um filósofo muito famoso, Platão, mas depressa mostrou que tinha as suas próprias ideias sobre como descobrir a verdade. E a vida dele foi mesmo uma aventura. Imaginem, cresceu rodeado de ciência porque o pai era médico. Aos 17 anos, vai para Atenas aprender com o melhor filósofo da altura, Platão. Depois, tem a tarefa incrível de educar um miúdo que se tornaria Alexandre o Grande. E por fim, regressa a Atenas para fundar a sua própria escola, o Liceu, que era quase como um centro de investigação dos dias de hoje. E é aqui que surge a primeira grande diferença em relação ao seu mestre. Enquanto Platão achava que as verdades mais importantes existiam num mundo de ideias perfeitas e abstratas, Aristóteles disse algo como: calma aí, para conhecer o mundo temos de olhar para ele, tocar-lhe, observá-lo. Ele queria provas, queria factos. E isto, meus amigos, mudou tudo. Ok, então, para se observar o mundo, são precisas ferramentas para pensar de forma clara sobre o que se está a ver. Aristóteles criou a primeira e mais importante ferramenta de todas, um sistema para o pensamento lógico. Ele chamou esta ferramenta silogismo. Podemos pensar nisto como uma espécie de receita de cozinha para a lógica. Se seguirmos os passos direitinhos, o resultado no final é garantido. É uma estrutura para construir argumentos à prova de bala. E este é o exemplo clássico que o ilustra na perfeição. Se a primeira afirmação é verdadeira e a segunda também é verdadeira, então a conclusão não é uma opinião, é um facto lógico, é inevitável. Aristóteles deu-nos uma máquina para testar se os nossos argumentos fazem ou não sentido. E este é o ponto fundamental. Para Aristóteles, a lógica não era só mais uma disciplina. Era o sistema operativo para todas as outras ciências. Quer se quisesse estudar animais, estrelas ou política, primeiro era preciso saber pensar corretamente. E ele usou essa ferramenta para investigar tudo à sua volta, como um verdadeiro detetive. Aristóteles era obcecado por observar, descrever e, acima de tudo, classificar, por ordem no caos. E os resultados dele foram absolutamente espantosos. Lembrem-se, estamos a falar de há 2400 anos. Sem microscópios, ele descreveu mais de 500 espécies. Foi ele quem percebeu que os golfinhos não eram peixes porque, tal como nós, respiram ar. Abriu ovos em diferentes fases só para estudar como é que um embrião se desenvolve. As suas observações eram mas tão precisas que demorou quase 2 milénios até que a ciência conseguisse confirmar o que ele já tinha escrito. Ele aplicou esta sede de organização ao universo inteiro. Para ele, o mundo aqui na Terra era feito de 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Tudo se movia em linhas retas, mas lá em cima nos céus, onde estavam os planetas e as estrelas, era tudo perfeito, feito de um quinto elemento, o éter, e lá tudo se movia em círculos perfeitos. Claro que hoje sabemos que não é bem assim, mas esta tentativa de criar um modelo que explicasse tudo foi absolutamente revolucionária. Agora vamos mudar de cenário. Porque Aristóteles não queria saber só de animais e estrelas. Ele perguntava-se como é que podemos viver uma vida boa e como é que podemos construir uma sociedade justa. Ele tinha uma palavra especial para a felicidade: eudaimonia. Para ele, não era a alegria passageira de comer um gelado. Era algo muito mais fundo, como a satisfação de um atleta que treinou imenso e finalmente venceu a corrida. É a sensação de se estar a usar o nosso potencial ao máximo, de se viver com um propósito. E então, como é que se chega a essa eudaimonia? Aristóteles propôs a ideia do justo meio. Ele dizia que uma virtude, como a coragem, não é o oposto da cobardia. É o ponto de equilíbrio perfeito entre dois extremos. Ter medo a menos, que é ser-se imprudente, e ter medo a mais, que é ser-se cobarde. Ser corajoso é ter a quantidade certa de medo na situação certa, é encontrar o balanço. E esta ideia de equilíbrio também se aplicava à política. Ele estudou mais de 150 constituições de cidades diferentes e chegou a uma conclusão: um bom governo, seja de uma só pessoa, de um pequeno grupo ou de muita gente, é aquele que trabalha para o bem de todos e não apenas para o benefício dos governantes. As ideias de Aristóteles não ficaram fechadas em livros antigos. Na verdade, elas moldam o nosso mundo de formas que muitas vezes nem sequer imaginamos.
Lembram-se daquela receita para o raciocínio que vimos há pouco? Pois bem, durante mais de 2000 anos, a lógica de Aristóteles foi basicamente o sistema operativo do pensamento em todo o mundo ocidental. Só muito recentemente é que começámos a adicionar novos ingredientes a essa receita. Mas agora vem a parte realmente incrível. Aquela coisa de ter aulas de biologia depois de física e de ter as matérias todas separadinhas na escola? Pois, devemos isso a ele. Foi Aristóteles quem teve a ideia de dividir o conhecimento em caixas organizadas, as disciplinas. De certa forma, ele inventou a estrutura da educação moderna. E talvez o mais importante de tudo, o seu grande legado é o próprio espírito da ciência. A ideia de que não chega a acreditar, é preciso observar. Não basta ter uma opinião, é preciso ter provas. Essa forma de pensar, que é a base de todas as descobertas científicas que temos hoje, começou com ele. E para terminar, fica esta pergunta no ar. De todas estas ferramentas que ele nos deixou, a lógica para pensar com clareza, o justo meio para agir com equilíbrio ou o método de observar para descobrir, qual delas fará mais falta para resolver os problemas do nosso mundo? Fica a reflexão.